Olá, queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estamos aqui por um motivo muito especial. Vamos dar continuidade ao capítulo 11 com a aula 2. Hoje nós trabalharemos a respeito da concordância nominal, porque no vídeo passado nós trabalhamos a respeito da concordância verbal. Ainda se lembram? Pois bem, vamos continuar aqui trabalhando a concordância nominal, que é o item 2. Tem algumas regras que devem ser seguidas, pois apesar de trabalhar nome com nome, existem regras, existe um embasamento que precisa ser obedecido mediante a gramática, certo? Primeiramente, vamos entender o conceito de concordância nominal. Olha só, concordância nominal é a concordância que trata especificamente da concordância de gênero. Lembram do que é gênero? Para quem não lembra, eu coloquei aqui no quadro. Gênero masculino ou feminino. Um termo ele pode ser masculino ou feminino. Não tem como um termo ser masculino e feminino ao mesmo tempo, ok? Ou ele é masculino ou ele é feminino. E número também, ou é singular ou plural. Não tem possibilidade de um termo ser singular e plural ao mesmo tempo, certo? Então, quando vocês tiverem um termo, ou vai ser masculino ou feminino, singular ou plural, tá? E aí tem que se observar as regras que embasam todo aquele termo. Que deve ocorrer entre um nome. Que nome é esse que a gente trabalha na morfologia? É o substantivo, que nós trabalhamos as flexões, os gêneros, tá? E tudo que corresponde à sua estrutura. E os outros termos da frase. Que termos são esses que conseguem modificar o substantivo? Adjetivo consegue, os artigos conseguem, os pronomes e até mesmo os numerais, tá? Aí tem que se observar. Os termos estão no masculino? Os termos estão no feminino? Os termos estão no singular? Ou os termos estão no plural? Se o substantivo obedece uma regra, os termos que estiverem conectados a ele também seguem a regra, tá? Isso eu estou falando da regra geral, ok? Vamos observar aqui este quadro para que vocês compreendam de que forma é que ocorre toda essa regra, certo? Olha só, tem um quadro aqui para vocês, exemplificativo, que tem lá masculino, feminino, que nós vamos trabalhar o quê? Gênero, e nós temos também singular ou plural, que nós vamos trabalhar o quê? Número, tá? Então tem gênero e número, que vão compreender toda a base da concordância nominal, tá? Vamos aqui. Para o masculino eu tenho o no singular e tenho os plural. Lembrem-se que o S, na sua regra geral, é marca de plural, tá? No feminino eu tenho a para o singular e eu tenho as para o plural. Professor, ainda não consegui compreender. Vamos observar os 4 exemplos, eu vou explicar cada um, mostrando a que classe pertencem, se é adjetivo, se é substantivo, como é que eu vou conseguir localizar, como é que eu vou conseguir determinar, tá? Vamos para o exemplo 1. Meu filho é bonito. Quem é o substantivo da frase? Olha, o substantivo já está sublinhado de azul. O substantivo da frase é filho. O que está conectado ao termo filho? Meu, bonito. Professor, por que o senhor não falou do é? Lembrem-se que a concordância verbal nós trabalhamos na aula passada. Portanto, nós não vamos entrar em riqueza de detalhes porque já foi explicado, certo? Nós só vamos relembrar. Filho, vamos lá para a tabela. Singular ou plural? Muito bem, singular. Filho, masculino ou feminino? Masculino, muito bem. Então, eu tenho um termo que está no masculino e singular. Portanto, obrigatoriamente, os termos que estiverem conectados a ele têm de vir
no masculino e singular, tá? Vamos lá. Meu, que é um pronome possessivo, masculino ou feminino, plural ou singular? Masculino e singular. Professor, por quê? Porque está conectado ao termo filho, tá? Que é verbo, está no singular. Bonito está se referindo ao filho, portanto, masculino singular. Toda a frase está com a concordância nominal adequada, tá? Vamos observar o caso 2, o exemplo 2, tá? Minha filha é bonita. Ih, mudou. E agora? Tem como eu estabelecer aqui uma concordância? Vamos lá para a tabela? Quem é o substantivo? Sublinhado de azul, filha. Mudou a primeira oração para a segunda? Modificou. Os termos que eu tinha na primeira estavam no masculino e singular. Será que na segunda também estão no masculino e singular? Vamos verificar. Filha não está no masculino, está no feminino. Mas continua no singular? Continua. Minha, pronome possessivo, está se referindo à filha. É verbo, continua no singular, porque o termo filha está no singular, tá? Bonita está no singular e feminino, porque o substantivo, neste caso do exemplo 2, é feminino, tá? Então, no exemplo 2, obedece às regras de concordância. Exemplo 3, minhas filhas são bonitas. Ixi, agora complicou mais um pouquinho, né? Filhas, substantivo, sublinhado de azul. Minhas, ixi, modificou. Por que minhas? Porque agora filhas continua no feminino, mas agora está no plural, tá? Portanto, minhas, pronome possessivo no plural, tá? E feminino. São, o verbo modificou, mas lembrem-se que hoje o nosso estudo está focado para os nomes e não para o verbo. Mas nós vamos só relembrar, são, verbo no plural. Por quê? Porque o substantivo está no plural, tá? Bonitas está se referindo a filhas. Filhas. Feminino, plural. Bonitas, que é o adjetivo, está caracterizando feminino, plural. Muito bem, vocês estão acertando. Exemplo 4. O irmão está chateado. Ixi, agora? Ou é um determinante, tá? É um artigo. Irmão, substantivo. Professor, aqui o senhor sublinhou o verbo. Lembrem-se, que o verbo aqui está fazendo a concordância com o substantivo que é irmão. Eu circulei até o substantivo porque ele vai concordar também com os outros elementos. Chateado, quem é que está chateado? O irmão, tá? Irmão, singular, masculino. Chateado, que é um adjetivo, masculino, singular. Professor, por que o senhor sublinhou de azul o verbo? Que é para mostrar para vocês que mesmo ele não sendo o foco hoje do nosso estudo, neste último exemplo, só para relembrar, ele continua no singular, porque o termo, o substantivo está no singular. Bom, partindo do que nós já vimos, todas as regras gerais, tudo, vamos partir agora para alguns casos especiais. Por que são classificados como casos especiais? Porque no ato da fala e também da escrita, as pessoas ficam ali na dúvida se está correto, se não está, e isso gera muitas dúvidas nos alunos. Colocamos alguns exemplos com termos que fazem parte da concordância nominal e que também precisam de uma atenção maior, tá? Vamos observar aqui os exemplos, e eu vou comentando sobre cada um, certo? Primeiro exemplo, o correto é Letícia disse obrigado ou Letícia disse obrigada. Gerou dúvida, né? Prestem atenção. Se você está agradecendo alguém e você é do sexo masculino, você responde obrigado. Se você está agradecendo alguém e é do sexo feminino, você responde obrigada. Então vamos lá.
Se Letícia, que é um nome feminino, está agradecendo, o correto é obrigado ou obrigada. Isso mesmo, ó. O correto é obrigada e não obrigado. Agora, se fosse João disse obrigado, estaria correto. Mas como foi Letícia que disse obrigada, obrigada é o correto porque Letícia é uma palavra feminina, tá? E também este termo exige uma atenção porque ele pode também estar flexionado no plural. Existe o termo obrigados e existe o termo obrigadas, tá? E isso as pessoas ficam muito confusas com relação ao som. Nossa, existe esse termo? Existe. Eu digo assim, ó, as turmas disseram obrigados. Por que está correto? Porque eu estou fazendo a concordância, plural com plural. Como Letícia aqui, só uma, obrigada, ok? Vamos para o segundo exemplo, que também gera muitas dúvidas. Lívia está menos cansada ou Lívia está menos cansada? Vocês já devem aí de casa ter ouvido alguém falar o termo menos, né? Mas prestem atenção, o termo menos não existe, tá, galera? Portanto, já podem dizer que Lívia está menos cansada é errado segundo a gramática. Lívia está menos cansada, tá? Lívia está menos cansada é o correto. Professor, Lívia é um termo feminino. Se fosse um termo masculino, também seria menos? Sim, esse termo é invariável. Se houver um termo feminino ou masculino, o termo será menos, tá? Em qualquer circunstância, ok? Vamos para um outro exemplo que também gera muitas dúvidas. A pasta está inclusa, anexa, tá? São dois termos, inclusa obedecem às mesmas regras do anexa, tá? Ou o correto é, a pasta está incluso ou anexo. Vamos analisar. O que foi incluso? O que foi anexo ou anexa? Foi a pasta. A pasta é um termo feminino, portanto, o correto é a pasta está inclusa, a pasta está anexa. Então, o primeiro é o correto. Errado seria se eu dissesse a pasta está incluso, a pasta está anexo. Por quê? A pasta é um termo feminino, portanto, inclusa, anexa também seguem a regra feminino. Agora, se fosse o documento está incluso, o documento está anexo, aí seria correto, tá? Por quê? Porque o documento é um termo masculino, certo? E aí segue a regra, o incluso, anexo, certo? Vamos para um outro termo da concordância nominal que gera muitas dúvidas também. Todos eles geram, mas esse também é especial, tá? Lázaro falou que ele mesmo ou ele próprio fez a atividade. Ou o correto é, Lázaro falou que ele mesma ou ele própria fez a atividade. E aí? Lázaro, masculino ou um termo feminino? Muito bem, termo masculino. Portanto, o correto é, Lázaro falou que ele mesmo ou ele próprio fez a atividade. E não, Lázaro falou que ele mesma ou ele própria fez a atividade. É errado, tá? Esse segundo exemplo estaria correto se o nome fosse um nome feminino, tá? Se eu pegasse Joana, Joana falou que ela mesma, ela própria fez a atividade. Aí estaria correto, certo? Então aqui são alguns casos para que vocês não pronunciem mais errado, não escrevam mais de forma inadequada, certo? Então atentem-se a todas as regras que foram repassadas hoje. Pessoal, por hoje é só, nossa aula infelizmente finalizou, espero que você de casa tenha gostado, acompanhe as redes sociais, a Agenda Edu e fique de olho nas atividades. Até a próxima!